Senhor, que desça sobre mim a vossa graça. Salmo 118. O bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E o salmo de hoje é uma súplica expressa em um desejo profundo de receber a graça divina, reconhecendo a dependência total de Deus. A graça é o favor imerecido de Deus que Ele concede livremente aos seres humanos. E muitas vezes, nos dias de hoje, há várias ideologias e pensamentos que apontam de que se o ser humano ele for submisso a Deus, nós perdemos a nossa liberdade. Muito pelo contrário, quanto mais submetidos à graça de Deus, mais seremos livres, pois alcançaremos um conhecimento sobre nós mesmos que somente Deus pode dar. E quanto mais nós olhamos para nossas vidas, no sentido do autoconhecimento, também nos converteremos, pois entenderemos melhor quem somos e, na luz do Espírito Santo, teremos a graça de uma transformação espiritual. E na liturgia de hoje celebramos o ofício da memória de Santa Teresa de Jesus, conhecida como Santa Teresa d'Ávila. E ela diz muito a respeito dessa caminhada espiritual de uma vida interior. Devemos crescer interiormente, transbordando da presença de Deus em nossas vidas, e com esse transbordamento demonstraremos com as nossas vidas aquilo que acreditamos e aquilo que somos. Ela diz algo muito bonito. Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança. A quem Deus nada falta, só Deus basta. E que possamos, novamente, buscar a graça de Deus, entendendo que precisamos dele a todo momento. Na primeira leitura de hoje, a carta aos Gálatas, capítulo 5, dos versículos 1 ao 6. No versículo 1 temos algo muito importante. Paulo diz assim: é para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai, pois, firmes e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Mas qual escravidão que Paulo aqui está mencionando? Simplesmente a escravidão do pecado ou as práticas da lei que não são necessárias para a justificação? A justificação é em Cristo. A liberdade, conforme está no texto, é em Cristo, por Cristo e em Cristo. E Paulo defendendo a liberdade que Cristo trouxe, libertando os cristãos da escravidão da lei judaica e do pecado. E essa liberdade não é uma permissão para pecar, mas uma liberdade do uso das leis cerimoniais e dos rituais, especialmente a circuncisão, que os falsos mestres tentavam impor. E Paulo exorta os Gálatas a não se submeterem novamente a um jugo de escravidão. Esse jugo se refere à tentativa de alcançar a justiça diante de Deus pela observância da lei, algo que o apóstolo insiste em não ser possível. E Paulo debate sobre a circuncisão, o importante rito judaico. Ele afirma que se os cristãos aceitarem a circuncisão como condição para a salvação, eles estariam rejeitando a graça de Cristo. E vejamos, viver na liberdade de Cristo é a vida nova. Viver na liberdade do ressuscitado, daquele que nos regenera. E muitas vezes somos tentados a cair em comportamentos legalistas,
ou rituais que acreditamos serem necessários para agradar a Deus. Vejamos, muitas vezes a piedade cristã pode nos afastar da verdadeira amizade com Cristo. Santa Teresa d'Ávila, ou Santa Teresa de Jesus, ela aponta exatamente para isso. Quando ela reflete sobre as moradas interiores, ela entra no princípio e na dinâmica de um autoconhecimento. Somente ocorrerá verdadeira conversão se nós nos conhecermos, nós conseguimos lidar com as sombras que existem dentro de nós. Lidando com as sombras, nós deixaremos que verdadeiramente a luz de Cristo habite em nossas vidas e, habitando em nossas vidas, certamente nos transformará. E no Evangelho de hoje, em Lucas capítulo 11, dos versículos 37 ao 41, narra um encontro entre Jesus e um fariseu que o convidou para jantar. E durante essa refeição surge um momento de tensão quando o fariseu observa que Jesus não fez a tradicional lavagem das mãos antes de comer. E a resposta de Jesus oferece uma crítica profunda às práticas religiosas exteriores que vão negligenciar a verdadeira transformação interior. E Jesus chama a uma autêntica caridade. Ele primeiramente denuncia a hipocrisia religiosa dos fariseus. Eles estavam preocupados com a aparência externa de pureza, mas no íntimo seus corações estavam longe de Deus, cheios de corrupção e injustiça. Isso muitas vezes não é diferente dos dias de hoje. Há muitas vezes um movimento preocupado com coisas exteriores, como se fosse uma piedade superficial, ou como se a piedade fosse algo estético. Em que sentido estético? Meramente para se ver. E parece que a sensação e o prazer vêm unicamente de ser visto ou em aparecer. E aqui Jesus está dizendo: olha, quando verdadeiramente nós temos uma prática de vida ou buscamos uma pureza interior, essa pureza interior sempre passa, novamente, por um princípio de autoconhecimento. Mas esse autoconhecimento não é guiado pelas nossas próprias forças ou pela nossa consciência. Devemos nos submeter à graça de Deus e confiar plenamente no Espírito Santo que nos conduz para o autoconhecimento. E o autoconhecimento vai nos levar a algo muito importante, a pureza do coração. Jesus nos lembra que ele olha para o coração. De nada adianta parecer justo se por dentro estamos distantes de Deus e cheios de egoísmo. A verdadeira pureza começa quando nos rendemos à graça de Deus e permitimos que Ele transforme nosso interior. E não a nossa vontade, mas a vontade de Deus, para que possamos crescer na generosidade e caridade como frutos da fé e que a nossa vida seja plenamente em Deus. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.